Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, graça e paz, amém? Estamos gratos a Deus por estarmos reunidos na casa do Pai nesta noite, mais uma vez, para juntos compartilharmos desse momento tão especial. Essa noite é uma noite muito especial, amados, a noite da ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Creio que você está com o teu coração preparado, creio que você teve um tempo com Deus, buscando a sua face, a sua presença, para que hoje fosse uma noite realmente muito edificante. Vou pedir, Titi, vem me ajudar aqui, Titi. Não fuja de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, não sei, eu estava recluso agora ali numa salinha, meditando um pouco, porque na vinda para cá o telefone tocou e era a nossa pastora, né? Não sei se foi falado aqui, né? E o nosso pastor, era ele que iria ministrar a palavra hoje, né? E ele passou mal, né? Ele passou muito mal do estômago, deu um problema lá. Então aí ela me ligou e pediu se eu poderia trazer a palavra. Eu falei amém, né? Quando Deus nos chama, a gente vai, né? E quando você for desafiado, irmão, se você tiver medo, vai com medo e tudo. Entendeu? Então, queria que você estivesse orando pela vida dele. Nosso pastor não passou realmente bem. Creio que ele realmente queria muito estar aqui, mas não pôde. Então, quando for orar, ore pela saúde dele. Amém, amados? Glória a Deus. E hoje, então, nós vamos aqui transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Imediatamente, quando desligamos minha esposa, eu dirigindo e ela com o celular no Viva Voz, né? Aí desligou, eu já tinha me ligado com o céu já, né? Porque falei, Senhor, e agora? E a gente vindo, ela falou, e aí, Deus já te deu a palavra? Eu não falei nada. Mas Deus já tinha me dado a palavra na hora, sim, irmãos. Deus colocou um texto no meu coração. E eu queria compartilhar com você nessa noite. Abra a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Tem algumas Bíblias que o versículo é 14. Dá uma diferençazinha aí, né? Mas pelo texto você vai saber. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Glória a Deus. Aleluia. E o assunto não poderia ser outro, visto que nós nessa noite vamos ceiar, não é? Vamos participar desse momento tão glorioso. Eu não sei para você, irmão, mas no meu entendimento, naquilo que eu aprendi, aquilo que para mim tem assim como importância, a ceia do Senhor é o ápice da fé cristã. Não existe nada que Deus tenha deixado na terra acima ou de maior valor, né? Palpável, físico, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas elas são pela fé, puramente pela fé. Tudo, o crer é pela fé, o andar em Deus é pela fé, tudo que você busca realizar é pela fé. Mas Deus deixou duas coisas que são totalmente pela fé, mas também são visíveis, são palpáveis, que é o batismo nas águas e também a ceia do Senhor. E hoje o Senhor colocou esse texto no meu coração e creio que Ele vai falar ao teu coração. Diz o texto bíblico: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Amém. Pode ir embora que a bênção apostólica já foi dada então. Glória a Deus. Muito bem, queridos, eu quero dividir essa mensagem aqui em 3 partes, porque o próprio texto, o Vando falou aqui sobre as aulas que nós estamos tendo ali, né? E esse módulo nós estávamos estudando sobre a hermenêutica, né?
Dentro da hermenêutica tem a exegese e a homilética. Então nós aprendemos, e é duro você ensinar e depois você tem que pregar dentro daquilo que você ensinou, né? Porque agora o povo sabe. Então você não pode vacilar. Amém, queridos? Então nós vamos ter uma mensagem textual hoje, né? Textual, ou seja, dentro desse texto. Qual é a diferença? Só lembrar um pouquinho da aula. Qual é a diferença de uma mensagem textual e uma mensagem temática? A mensagem temática, você tem um tema, né? E aí você, aquele tema, você vai extrair o tema dentro de um texto e de um contexto. Mas a mensagem Deus já te deu. Já a mensagem textual, você vai extrair do texto a mensagem, né? É a mensagem que fala e você só extrai. Essa é uma mensagem textual. Amém, queridos? Muito bem. Quando se fala em graça, né? Eu vou falar sobre a graça, sobre o amor e sobre a comunhão. Quando se fala em graça, nós pensamos que graça, e sabemos que graça é o favor que não se merece, o favor imerecido. Aquilo de qual você não é digno, porém você recebe. A diferença de graça e misericórdia é que a graça, Deus te dá o que você não merece. E a misericórdia, Deus não te dá o que você, na verdade, merecia. Traduzindo, você não merecia o céu. E pela graça você vai para o céu. Diga amém. E o que é a misericórdia? Você merecia ir para o inferno, mas a misericórdia do Senhor te arrancou de lá. Diga glória a Deus. Muito bem, queridos. A graça do Senhor é a aplicação da misericórdia. É Deus aplicando a sua misericórdia para nós. A graça, ela oferece de graça a salvação ao perdido, o perdão de todos os nossos pecados e a possibilidade dos pecadores, inimigos de Deus, entrarem no céu, irmãos. Às vezes nós aceitamos a Cristo, às vezes não, nós aceitamos a Cristo e pela caminhada cristã, por estarmos continuamente na igreja, ouvindo a palavra e tendo ali uma vida agora diferente da que tínhamos, a gente às vezes meio que se desconecta dessa graça. Porque fica uma coisa comum, e a pior coisa que existe para a vida de um cristão é tornar as coisas de Deus coisas comuns. Porque aí a gente barateia a graça. A graça é de graça, mas não é barata, irmãos. A graça do Senhor não é barata. Por quê? Porque a graça, ela nos possibilita chegarmos a Deus, não pelos nossos méritos, porque o ser humano é incapaz de realizar qualquer coisa que possa realmente fazê-lo salvo, fazê-lo se achegar a Deus. A graça do Senhor, ela não olha para o ser humano como ele realmente é. A graça do Senhor permite que Deus olhe para nós como Ele deseja que nós sejamos. Porque se você olhar para você mesmo e lembrar, essa semana, irmãos, de todos os teus pecados, você se condena, sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas não eu, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E olha quem que estava falando, era o apóstolo Paulo, irmãos.
Quem me livrará desse corpo de morte? Ou seja, o pecado, irmãos, ele está enraizado, intrínseco na vida do ser humano. E por conta dessa natureza decaída e pecaminosa, o ser humano tem a tendência a pecar, mesmo sem querer. E por conta dessa natureza, amados, muitas das vezes nós sofremos. Quantos de nós choramos muitas das vezes: Senhor, me liberta disso. Eu não quero ser assim, Senhor. Me cura, me limpa, me lava, me transforma, me restaura, muda o meu jeito de ser. Quantos de nós quer tratar bem o pai, a mãe, a esposa, mas quando você vê, você já maltratou, você já disse algo que ofendeu e feriu. Mas a beleza da graça, queridos, a maravilha da graça, é que Deus pega tudo isso, amados, e transforma em ferramenta de transformação, em ferramenta de mudança. Apóstolo Paulo, a Bíblia não revela, nem um estudioso teve ainda a capacidade de explicar com todas as letras o que era o espinho na carne de Paulo. Mas Paulo, preocupado com essa dificuldade que ele tinha, ele orou ao Senhor dizendo: Deus, me livra desse espinho na carne. Por quê? Porque o enviado de Satanás já veio e me esbofeteou a minha cara. Ou seja, ele já foi confrontado, ele foi afrontado por conta desse problema que Paulo tinha. Ele orou uma vez: Deus, me livra, Senhor. Ele orou 2 vezes: me livra, Senhor. Ele orou 3 vezes: Senhor, me livra. Porque o diabo está me afrontando por conta desse problema que eu tenho. Sabe o que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, bendita graça, irmãos. Aquilo que você tem dificuldade de vencer é aquilo que te fará instrumento na vida de alguém. É exatamente nesse ponto que Deus vai te levantar e vai te usar. Basta você entender que a graça do Senhor é suficiente a você. Em outras palavras, o Senhor disse a Paulo: Paulo, não se vitimize, não faça da tua fraqueza uma capa e ponha nas tuas costas e fique ali: porque eu não consigo, porque eu sou um coitadinho. Não, faça disso um tapete, porque eu vou passar por cima e eu vou te levantar. Oh, aleluia. Porque de nós, queridos, Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia vai dizer no Salmo de número 14, verso 2 e 3, que todos pecaram, que todos, não há um sequer que faça o bem. Apóstolo Paulo, sua carta aos Romanos capítulo 3, versículos 14, se não falha a minha memória, ele usa uma palavra pesada, diz que a garganta do ser humano é como um sepulcro. Então é complicado, irmãos, se você não se agarrar à graça de Deus, porque essa graça, irmãos, ela, além de nos perdoar, além de nos aproximar de Deus, além de nos fazer pessoas diferentes, ela também nos capacita a viver em conformidade com o Evangelho, com a vontade de Deus. Portanto, que ele se agarre na graça do Senhor, se agarre, se apegue, não é? Todos os dias busque mais ao Senhor. É pela graça que nesta noite nós nos achegaremos à mesa do Senhor e poderemos então tomar do seu sangue, comer do seu corpo e beber do seu sangue.
É pela graça, irmãos, é pela graça. Quantos aqui estão debaixo da graça do Senhor? Digam amém. Debaixo da graça. Caminhe debaixo da graça. No teu lar esteja debaixo da graça. Nos teus relacionamentos esteja debaixo da graça. No teu trabalho esteja debaixo da graça. Use e abuse da graça do Senhor sobre a tua vida. Porque é por ela, irmãos, que você se achega a Deus. É por ela que você está caminhando nessa presença. É por ela que você consegue abrir os teus lábios e louvar ao Senhor. Agora, a graça também, amados, nós conversávamos na escola bíblica nessa semana, e aliás, a escola bíblica, irmãos, está uma bênção. Quem está na escola aqui, irmãos? É verdade ou não é? Que assunto extraordinário, esse trimestre está demais, irmão, você está perdendo, você que não vem, está só perdendo. E nós falávamos justamente sobre a graça, o amor de Deus, o amor, a igreja cheia de amor, e nós falamos sobre graça, uma parte da lição falava sobre graça, e uma das coisas que eu me lembro que nós dissemos ali, alguém cheio da graça, irmãos, o que faz uma pessoa cheia da graça? Uma das coisas que você vai perceber que você é cheio da graça é quando você faz algo por alguém. E ao invés de a pessoa ficar muito grata, quando você realiza algo que você abençoa a vida de alguém, você se sente agradecido, privilegiado por poder fazer algo por alguém, seja de natureza que for, seja da quantidade que for, do tamanho que for, não importa, amado, com quanto você faz algo por alguém, por mínimo que seja, o teu coração sai feliz, você sai satisfeito, poxa vida, eu pude ajudar alguém com alguma coisa, ou dar uma palavra que seja, e a pessoa te agradecer, diz, rapaz, eu precisava tanto ouvir isso, oh queridos, aquilo é graça. Aquilo é graça. Uma pessoa que entendeu e recebeu a graça de Deus, ela é cheia da graça de Deus. É gostoso demais estar perto de alguém cheio da graça, irmão. É bom demais ter comunhão com gente cheia da graça. Porque exala a bênção, exala a palavra de fortalecimento, exalam coisas boas. Tem gente que a presença dela já te alegra, ela nem precisa falar muita coisa, mas você de ver ela, você já fica feliz. É graça de Deus, irmãos, é graça de Deus. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso 14 ou 15, tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide, para que ninguém se prive da graça de Deus, que pela amargura brotada no coração, cria raízes, isso impede que você, que a pessoa desfrute da graça. Mas quando você olha o texto, dá a impressão ali, amado, que está falando da graça do Senhor, da pessoa, entre a pessoa e Deus. Mas não, é entre a pessoa e você. Preste atenção, tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor na sua vida. Porque se no teu coração tiver raiz de amargura, isso impedirá que as pessoas desfrutem da graça de Deus, que Deus depositou sobre você. Você entende a responsabilidade que eu e você temos como cristãos, salvos pelo Senhor? Nós somos transportadores da graça de Deus. Pessoas precisam ver o Senhor. E elas verão onde, querido?
Aponte para o irmão e diga: elas verão o Senhor na tua vida, querido. Tem graça na tua palavra, irmão. Tem graça nas tuas atitudes. Tem graça naquilo que você manifesta. Você é um espalhador da graça de Deus. Diga amém. Glória a Deus. A graça. A graça de Deus a nós revelada, irmãos. A Bíblia diz que isso ficou oculto por muito tempo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória. Mas agora foi revelada a nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo habita em você, você tem graça. Amém, amado? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. O grande amor de Deus é revelado, irmãos, na criação do mundo. O grande amor de Deus é revelado no seu plano salvífico. O grande amor de Deus é revelado quando Deus criou o ser humano, dando a ele a sua imagem e a sua semelhança. Veja, quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia vai dizer que fez Deus tal coisa e disse: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele fez o homem, ele olhou e disse: isso é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque Deus olhava para o ser humano e se via. Ele se via em nós, irmãos. Que amor é esse? Sabe o teu filhinho? Quando você olha para ele, quem que você vê ali? É a cara do pai, né? E as mães ficam doidas. Mas o filho só é bonito porque puxou a mãe, na verdade. O amor de Deus, irmãos, é o que cuida de nós. O amor de Deus provê as necessidades materiais e espirituais. Quantas experiências você já teve com Deus, que você percebeu exatamente ali o amor de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus. O Senhor, quando Ele estabeleceu o homem nessa terra, Ele amou o homem de uma maneira tão especial, que a Bíblia diz que Ele vinha na viração do dia, todos os dias, ter comunhão com o homem. Mas um dia o homem pecou e essa comunhão rompeu-se. Mas Deus continuou amando o homem. Entenda, querido, que qualquer religião, a maioria delas, todas as religiões, as pessoas vão atrás de deuses. Mas o nosso Deus deixou o céu por amor e veio atrás de nós. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você pensa que você está aqui porque você quis? Não, é porque Ele te escolheu, é porque Ele te chamou, é porque Ele te nomeou, é porque o amor dEle nos alcançou. O amor de Deus, irmãos. Deus olhou para um homem chamado Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o amor de Deus, a extensão do amor de Deus, amados. Todas as famílias da terra. E Deus gera um povo, irmãos, através de Abraão. Ele gera um povo. E do meio desse povo, Ele escolhe uma mulher chamada Maria. E disse: é dessa ali que eu
vou nascer para salvar aqueles a quem eu amo. E ele veio. E ele se sujeitou. Você vai ler Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. E você vai ver o declínio, né? A descida, sendo Deus. Não usurpou ser igual a Deus. Antes se fez servo. Mas não um servo como um anjo. Ele se fez homem, mas não um grande homem. Não, ele fez um homem humilde, o filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura. Foi humilde, humilhou-se a si mesmo. Ele desceu, até se tornar como um de nós. Era desprezado, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. Olhando para ele não víamos beleza alguma, era como raiz de uma terra seca. Ele se fez, o apóstolo Paulo diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Nos amou tanto, a ponto de se entregar naquela cruz. Sabe o que é o amor de Deus, irmãos? O amor de Deus é Cristo pendurado naquela cruz, dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O amor de Deus é Jesus entregando a sua vida para nos salvar da perdição. Quantos têm aproveitado esse amor, amados? Quantos têm realmente desfrutado desse amor? E esse amor, amados, ele é incondicional. É um amor que não impõe condições para que você o receba. Vou te amar se você fizer tal coisa. Vou te amar se você for de tal família. Vou te amar se você for de tal país. Não, queridos, é incondicional. Ele não impõe condições, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Que amor é esse, amados? Você consegue mensurar esse amor, amados? Consegue avaliar esse amor? Que amor é esse, amados? Conta uma história que ilustra, de certa forma, esse amor incondicional. Que um pai tinha uma filhinha, 6 aninhos, e ele deixou a sua filha em casa e disse: filha, fica aqui que o pai vai ali no mercado e já volta. E a filhinha estava envolvida ali, lavando uma louça ali, brincandinho. E o pai pega o carro e vai no mercado, e lá ele acaba se demorando um pouquinho, e de repente ele: puxa vida, minha filha, eu tenho que voltar. E aí faz as compras ali o mais rápido que ele pode. Quando ele retorna, ele vê um movimento na frente da casa, e ele olha e diz: é na minha casa. Meu Deus, a minha filha. Ele corre lá, e ele não percebeu, mas ele demorou bastante tempo. E ele chega e a polícia já está ali, não deixa ele entrar e tal. Aí ele diz: não, mas é a minha casa, eu moro aqui, minha filha está lá dentro. O que aconteceu? Aí o responsável ali o chefe ali da polícia, né, que já estava ali, abraça ele e fala: pai, fique calmo, fique tranquilo. Quer dizer, a notícia não é boa. A coisa é horrível, na verdade. O que aconteceu? Falou: pois é, na sua ausência entrou alguém aqui na sua casa e fez barbaridade com a sua filha. Então ele permite que ele entre, ele vê a filha ali morta, abusada. E o chefe de polícia diz: mas fique tranquilo, pai, que nós já estamos na captura dele, nós já vamos, a gente já pega ele.
pode ficar tranquilo. E aí, faz todo o procedimento e tal. E daqui a pouco o telefone dele toca ao delegado. Olha, senhor, venha na delegacia aqui, porque nós capturamos o meliante, o mau elemento está aqui. E aí aquele pai vai até a delegacia, e está lá aquele sujeito, e o delegado, o pai, né, diz assim, eu posso ir lá falar com ele, porque está algemado numa cela. Ele falou, não pai, é melhor não faça isso, não é? Eu sei que você vai perder a cabeça, então é melhor não, e tal. Eu falei, não, eu estou tranquilo, eu quero falar com ele de perto. Não, o senhor pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito na vida dele. O senhor, aqui entre nós, pode ficar tranquilo que isso não vai passar, ele não passa de hoje. Esse tipo de barbaridade aqui não tem perdão mesmo. Se os presos não fizerem o que tem que ser feito, a gente dá um jeito de nós mesmos aqui a gente faz. Pode ficar falando, não, eu preciso falar com ele. O senhor me deixa, se o senhor quiser estar perto, eu não vou agredi-lo, não vou fazer nada. Aí o delegado falou, então tudo bem. Muita cautela, né? Deixou o pai chegar. O pai chegou perto daquele homem e disse assim, qual é teu nome? Aí o moço falou, ele disse, olha, eu sou muito rico. Eu sou muito rico. Eu tenho muitas propriedades. E você matou a pessoa mais importante da minha vida. Tudo que eu tenho não chega nem perto do vazio que eu estou sentindo agora pela ausência dela. Então eu vou fazer o seguinte. Tudo que era dela eu vou dar para você. E a partir de agora, eu não vou nem prestar queixa para o delegado. Se ele quiser não registrar queixa, eu não vou registrar. E você vai morar na minha casa. Eu vou cuidar de você. Se você for ficar preso um tempo aqui, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de tudo, para que você tenha uma vida transformada. Tudo que era da minha filha, você tirou. Então agora eu vou dar tudo para você. Irmãos, isso é uma história louca. Uma história absurda. É uma loucura isso. É ou não é? O que você faria com esse camarada? Esse camarada é digno do quê, irmãos? No mínimo, de um esquartejamento. No mínimo. Se eu sou esse pai, rapaz, é na hora ali. Eu até esquecia que eu era crente. Eu dizia, Jesus, dá licença um pouquinho aqui. E foi exatamente isso que Jesus fez conosco, amados. Esse malfeitor somos nós. Deus é esse Pai que enviou seu Filho para ser morto por nós. E Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter esperança de viver com Ele nas mansões celestiais. Por causa da morte de Cristo, há um reino de glória que te espera. Oh, irmãos, a gente tem falado ali na escola bíblica do tipo de igreja que está surgindo hoje em dia, amados, que as pessoas só pensam na terra. Contei 2 vezes essa história lá e vou contar aqui porque não foi todo mundo que ouviu. Mas um pastor chegou numa igreja e pregou sobre a volta de Cristo. E no final da mensagem, né, ele pregou sobre a volta de Cristo e que a igreja se preparasse porque Cristo breve está voltando. Depois terminou o culto, a pastora foi conversar com ele e disse, pastor, isso não é justo. O que não é justo? Não é justo Jesus voltar agora. Eu acabei de comprar minha casa com piscina e o meu carro novo. Se Jesus voltar agora, eu não vou desfrutar disso.
Ô, irmão, tem gente que quer ficar aqui, não entendeu ainda o amor de Deus. Jesus disse, João 14, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitos cômodos. E eu vou preparar um lugar especial para vocês. Por quê? Porque eu vou voltar. Porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. O amor de Deus vai nos levar dessa terra de luta e de sofrimento para viver na glória com o Senhor, amados. Diga amém, glória a Deus. Aleluia. Mas tem muita gente que não entendeu esse amor ainda, irmãos. Infelizmente, está apegado a coisas. Sabe, amados, eu falei que Deus gerou através de Abraão um povo. E para esse povo, o que Deus prometeu, irmãos? Dar-vos-ei uma terra boa, que mana leite e mel. Vocês vão comer o melhor dessa terra. Foi a promessa para eles. Mas para a igreja, Ele não prometeu a terra. Para a igreja, Ele prometeu o céu, a eternidade, a glória com Ele, meu irmão. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, querido. Se você estiver atrelado a esse mundo, infelizmente você não vai desfrutar da glória eterna. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque via coisas invisíveis. Ele esperava algo maior, além. Ele escolheu amassar barro, porque a sua esperança estava na eternidade. O amor de Deus, amados. E a comunhão do Espírito Santo. O que é a comunhão do Espírito Santo? A comunhão do Espírito Santo, amados. Essa comunhão, amados, vem através de uma vida de intimidade, porque comunhão é relacionamento. A comunhão com o Espírito Santo te faz sentir a presença de Deus. A presença de Deus. Quando você busca ter comunhão com o Espírito Santo tem comunhão contigo. E a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a Bíblia vai dizer também no versículo 10, que essas coisas Deus nos revela através do seu Espírito. Quem tem comunhão com o Espírito Santo recebe a revelação do que está no coração de Deus, porque quem conhece melhor o homem do que o Espírito do homem, a Bíblia diz, assim é o Espírito de Deus. Ele conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. As profundezas de Deus são conhecidas pelo Espírito Santo. E isso está à disposição de todo aquele que busca ter intimidade com Ele. De todo aquele que busca ter comunhão com Ele. E essa comunhão, amados, vai te dar direção para a tua vida. Essa comunhão vai te revelar o que Deus tem para você. Porque essa comunhão é um elo de amor e paz que nós experimentamos através do Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Eu vou falar algo aqui que talvez você vai até ficar meio assim, pastor, agora você viajou. Agora você viajou na maionese. Porque nós vemos e ouvimos pessoas dizendo que vai acontecer um grande avivamento na terra. Vou dizer para você, irmão, esqueça, não vai acontecer avivamento nenhum.
Não vai, irmão, não vai. Não, antes de Jesus vai haver um grande avivamento. Não vai. O avivamento é agora, porque o Espírito Santo está aqui, irmãos. O avivamento é hoje, no teu coração. Esqueça, porque quando você diz vai haver um avivamento, o pastor, o pregador diz vai haver um avivamento, você fica esperando que vai acontecer. E quanto tempo você está esperando que vai acontecer? Querido, para de esperar e comece a ter comunhão com Ele, que o teu coração será avivado. Você é parte desse avivamento, meu querido. É hoje, é agora. Aleluia. É agora o avivamento, porque o Espírito Santo está aqui. Ele habita em você, amado. Ele está no teu coração. Você é morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele tem até ciúme de nós, amados. Tem ciúme. Por que você está dedicando tanto tempo a outras coisas, não em buscar ter comunhão comigo? Por que você perde tanto tempo se preocupando com coisas passageiras e esquece de ter tempo na minha presença? Oh, amados, quantas vezes me aconteceu de noites frias eu me levantar, dobrar meus joelhos e sentir, irmão, sentir literalmente algo me cobrindo e me aquecendo, e eu sabia que era Ele. Eu tinha convicção, Ele está aqui. Porque comunhão é relacionamento, é uma amizade profunda de alguém que está sempre presente e disponível. Jesus disse: o Consolador virá, e Ele estará convosco e habitará em vós. Eu costumo dizer, amado, que se você vai numa livraria e compra um livro do Luciano Subirá, se ele estiver ali fazendo uma apresentação, ele até autografa o livro para você, ou qualquer outro autor. Mas se você só compra o livro e o autor está em outro lugar, e você vai ler o livro e de repente você não entende alguma coisa, dificilmente você vai conseguir falar com ele para ele te explicar. Mas quando você lê esta palavra, o autor está lendo junto com você, e você fala com ele: Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer? E ele diz: eu quero dizer isso para você, meu filho. A tua vida está assim, a tua vida está assado, porque quando você lê a Bíblia lê você. Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo, e Ele está ali ao teu lado, te orientando, te ensinando, te direcionando, te dando a direção certa, para você não errar, querido. Essa comunhão é o que nos permite conviver como os diferentes. Quanto mais comunhão você tem com o Espírito Santo, mais comunhão você vai ter com os semelhantes. Porque a Bíblia diz, irmãos, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Ô, irmão, me ajuda aí. Poxa, eu estou dando chance de você pregar junto, você está... Eu vou começar de volta. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, irmãos. Aleluia! E a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3, que em Cristo não há diferença. Não há judeu, não há grego. Não há diferença nenhuma, não há homem, não há mulher. Todos somos um no Senhor. Quanto mais comunhão eu tenho com o Espírito Santo, mais comunhão eu tenho com você. Porque a comunhão não é minha, a comunhão é dele.
A graça é de Jesus, o amor é do Pai e a comunhão é do Espírito Santo. Fique de pé, querido. A comunhão é do Espírito Santo. Essa comunhão se revela de Cristo para nós no partir do pão. Essa comunhão se revela quando estamos todos no ambiente debaixo da graça e vamos ceiar o corpo de Cristo com o coração limpo, porque não há nada que impeça que eu ceie, porque eu estou em plena comunhão com a igreja. Não há nada que me impeça, porque eu estou em plena comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com os meus irmãos. Em Cristo nós somos um, no amor de Jesus. Nós somos um, temos comunhão. A ceia é um momento de reflexão, amado, que se você tem algo que te impede, você precisa resolver isso para ser participante do corpo e do sangue de Cristo. Você precisa resolver. Você precisa deixar as diferenças de lado, porque comunhão, a comunhão é a palavra koinonia, que é mais do que estar junto, é mais do que visitar um ou outro. Não, koinonia é comunhão profunda, é uma comunhão que vai além, como é que tem uma palavra que define, muito usada, né, hoje em dia, é algo assim, surreal. Está usando muito essa palavra hoje, né? A comunhão é algo surreal, irmãos, que vai além daquilo que é normal, daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. A comunhão, koinonia, é algo extraordinário, é algo profundo, de uma profundeza tão grande, a ponto, irmãos, olha só, de você se aproximar de alguém e perceber, tal pessoa não está bem. Quem tem comunhão profunda percebe, tal pessoa não está bem. Ô querido, posso orar por você? E você ora, a pessoa diz, querido, você não sabe como eu precisava dessa oração. A graça transborda. A graça transborda. Amado, às vezes você não fala nada. Você chega e abraça a pessoa. A graça transborda. Nunca esqueço uma vez, irmãos. Estou encerrando. Estava tretando com a minha esposa em casa. Brigando mesmo, por causa de uma situação bem ruim, bem chata. E eu, como homem da casa, estava muito ofendido com aquela situação. Porque eu não tinha grana. E o meu genro, que ainda não era genro, trouxe um buquê de flores desse tamanho para minha filha e umas rosas para ela. E eu não tinha grana para comprar uma rosa, mas eu fiquei possuído, irmão. Esse camarada pensa que é. E aí eu tratei, mas fiquei louco, irmão. Sabe quando você fica com aquela coisa que fica amargo a garganta? Eu estava daquele jeito. Horrível, irmãos, horrível. Foi um momento muito ruim. E de repente, do nada, apareceu um irmão na porta de casa lá, um menino que congregava, era minha ovelha ele, era minha ovelha. E ele chegou lá, e ele sempre chegava assim, de vez em quando, uma amizade, né, filho na fé. E chegou em casa, queridos, Pai do Senhor, e aí veio a hipocrisia, né? Irmão, Pai do Senhor, com o coração. Não era só eu que estava preto, o coração estava mais preto do que eu, irmãos. E ele chegou e tal, e sentou, e olhou para nós assim, e falou, o que está acontecendo? Lembra, amor? O que está acontecendo com vocês? Aí a transparência, você não, né? Irmão, a gente está aqui, na verdade a gente estava aqui
discutindo uma situação aqui. O Robertinho falou assim: eu vou orar por vocês agora. Rapaz, foi impressionante. Quem tem graça, libera graça, irmão. Quem tem amor de Deus, libera amor de Deus. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, libera comunhão onde chega. E ele pegou na nossa mão assim e começou a orar, irmãos. Foi como se a mão de Deus viesse e arrancasse aquilo. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reinou ali naquela manhã. Foi uma bênção, irmãos. Nunca esqueci isso. Sabe quando vem um bálsamo no coração? Foi assim aquela manhã. Comunhão com o Espírito Santo. Fecha os teus olhos, amado. Pai, eu quero te louvar, Pai, por esta noite tão especial, tão maravilhosa, onde nós pudemos trazer, Pai, a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, nesta noite de ceia, onde nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra nos diz que a Tua palavra, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, Pai. Que essa palavra penetre no coração dos Teus filhos de uma forma, Pai, a trazer uma mudança, uma transformação, Pai. Pai, se alguém nessa noite está, porventura, com dificuldade, Senhor, de se relacionar, de ter comunhão uns com os outros, ter alguma coisa impedindo, Senhor, que caia por terra agora, Pai. Eu oro para que a Tua graça inunde esta vida, esse coração, Senhor. Eu oro para que o Teu amor venha e invada, Pai, esta vida, e essa pessoa possa, Senhor, pedir perdão, possa perdoar, possa liberar o perdão, Senhor, sobre quem lhe tem ofendido e causado até dano. Para que essa pessoa, Senhor, nessa noite, cada um de nós possamos, Pai, cear com liberdade na Tua presença e nos alegrar na Tua presença, Senhor. Pai querido, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu quero, Senhor, pedir que a Tua graça toque o coração daqueles que ainda, Pai, estão longe de Ti, que ainda não receberam esse amor, ou até aqui recusaram esse amor, Pai. Mas que o Senhor hoje, Pai, entre nesse coração e faça morada através do Teu Espírito Santo. Consagra o Teu povo, a Tua igreja para esse momento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus.